Tudo bom, pessoal? Vamos fazer aqui a correção da PR2, né, da nossa prova 2, sobre velocidade escalar média e MRU, movimento retilíneo uniforme. Foi uma prova assim bem tranquila, né? Nós fizemos bastante atividades. Algumas atividades eram para serem entregues valendo 1,5 ponto, assim, auxiliar na prova. E a prova foi bem tranquila, né? Vamos fazer a correção aqui dos pontos principais, né? Discutir em mais detalhe partes aqui da prova, né, questões que foram um pouquinho mais complicadas, talvez, né, conceitualmente. E vamos lá. A primeira questão é defina o movimento uniforme. Né? O que é o movimento uniforme? O movimento uniforme é todo movimento com velocidade constante, tá? Independente da trajetória. Se a trajetória vai ser circular, se a trajetória vai ser em linha reta, retilínea, né? Sempre que a velocidade for constante, nós temos um movimento chamado uniforme, onde a velocidade não muda, né, em tempo algum do movimento. Tá? E os movimentos uniformes, pode ser movimento uniforme em linha reta, pode ser movimento uniforme circular. Mais para frente a gente vai ver o movimento oblíquo. A gente vai ver que a componente horizontal do movimento oblíquo, né, do lançamento, é um movimento uniforme, tá? É um movimento retilíneo uniforme. Então, movimento uniforme é todo movimento que tem velocidade constante independente de sua trajetória. Beleza? Então era só dizer isso, colocando que todo movimento com velocidade constante já estava ótimo. Questão 2. Um automóvel percorre uma distância de 120 km entre duas cidades em um tempo de 1 hora e 30 minutos. Calcule a velocidade escalar média em km por hora e em metros por segundo. Aqui assim, né, teve gente que botou 1,30, né, 1,26, não sei de onde saiu esse 26, mas apareceu aí o 26. Não esquece, pessoal, 30 minutos é meia hora, é 0,5 horas, é um meio de hora, tá? Então, quais são os dados que a gente tem para esse problema aqui? Primeiro, o ΔS, a gente não tem a posição final nem inicial, a gente já tem o ΔS. Já sabemos que de onde ele partiu até onde ele chegou é 120 km. E o tempo para percorrer esses 120 km é 1 hora e 30 minutos. Então nós temos o ΔS e o ΔT. Parece que está tudo certo, só tem um detalhe. Nós temos que ter, né, todo esse tempo em horas, tá? Não podemos ter horas e minutos. A gente tem que passar essa fração de hora aqui de 30 minutos para hora. Então faz uma regrinha de 3, né? Se você não se atina de cabeça que 30 minutos é meia hora, 0,5 horas, pô, faz uma regrinha de 3 então. Se 1 hora tem 60 minutos, 30 minutos vai ter x horas. Multiplica cruzado, 1 vezes 30, 30, 60 vezes x, 60x. E depois dividindo, né? Tu passa 60 que está multiplicando x para o outro lado dividindo. E tu chega finalmente nisso aqui. 30 por 60 é 1 meio, é 0,5 horas. Então esse ΔT nosso ele tem que ser ajustado. 1 hora e 30 minutos é 1 hora mais 0,5 horas, que dá 1 hora e meia. Agora, com esta informação e com esta informação, a gente pode calcular a velocidade média em metros, em quilômetros por hora, desculpa. 120 km dividido por 1,5 horas dá 80 km por hora. 80 km por hora, porque a distância está em quilômetros, e o nosso tempo agora, né, somente em horas, tá? Então sempre que tiver um tempo de percurso tendo 2 unidades de tempo, né, como hora e minutos, eu tenho que passar para uma unidade única, né, para obter ali uma velocidade em quilômetros por hora. O tempo que você tem que estar todo em hora, tá? Precisávamos passar também para metros por segundo. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a velocidade em km por hora e vou dividir por 3,6. Velocidade em metros por segundo. Pego 80 km por hora, divide 80 por 3,6 e dá 22,2 metros por segundo aproximadamente. Aí, se botar 22 metros por segundo também não tem problema, né? O objetivo não é a exatidão do resultado, é você saber chegar ao resultado de forma coerente, utilizando as informações de forma correta. Certo? Questão 3, né? Uma questão versando aí sobre a teoria do movimento retilíneo uniforme, uma questão bastante simples, né? Mas tem os detalhes que a gente tem que discutir.
Sobre o movimento retilíneo uniforme são feitas as seguintes afirmações. É um movimento cuja trajetória é uma reta? Sim, é um movimento cuja trajetória é uma reta. Tá, aqui eu não estou falando apenas em movimentos uniformes de forma geral. Eu estou especificando, é um movimento retilíneo e uniforme. Então, é um movimento cuja trajetória é uma reta? Sim, é um movimento cuja trajetória é uma reta. Uma roda gigante descreve um MRU? Não, uma roda gigante descreve um MCU, um movimento circular uniforme. Tá? O módulo da velocidade é sempre o mesmo para qualquer tempo de movimento? Sim. Quando eu falo em módulo de velocidade, eu estou falando em valor de velocidade, número, né? É o valor numérico da velocidade e é sempre o mesmo para qualquer instante de movimento. Tá? Uma gota de chuva descreve na maior parte do tempo do movimento um MRU? Sim, a gente pode dizer que uma gota de chuva, quando ela cai da base da nuvem, ela pode sim nos primeiros metros, né, um pequeno espaço de tempo, cair em movimento acelerado, né, com uma queda livre, tá? O MRUV. Mas após um tempo de queda, né, nós temos, ela chega a uma velocidade de limite, que a gente chama, né, quando o peso é contrabalanceado pela força de arraste aerodinâmico ali com atrito com o ar, e maior parte do percurso ela vai cair em linha reta com velocidade constante. Então sim, esta também está certa. Os espaços percorridos são os mesmos? Os espaços percorridos são sempre os mesmos para os mesmos intervalos de tempo? Sim, sempre para cada segundo ou hora de movimento, o espaço percorrido, a distância percorrida é a mesma. Então, por exemplo, se ele tem uma velocidade de 2 metros por segundo, a cada segundo é 2 metros percorridos, né? Então, a distância vai acumulando 2, 4, 6, 8, né? E assim sucessivamente. Então, essas são as corretas, dá um total aí de 57. Questão 4. O carrinho vai do ponto A ao ponto B conforme figura abaixo. Então, ele passa pelo ponto A, chega até o ponto B. O ponto A é a posição inicial, então a gente começa a analisar esse movimento a partir do ponto A, finalizando o movimento do ponto B. Então, nesses 40 segundos de movimento é o tempo de movimento do ponto A ao ponto B. É esse trecho que me interessa. Esse trecho de movimento, o ponto A está a 10 metros em relação ao ponto de origem, né, a origem das posições. Então, a posição inicial é 10 metros. E o ponto B está a 50 metros da origem e onde ele finaliza o movimento, né, onde eu fecho o tempo de movimento que eu estou analisando, fecho os 40 segundos de movimento aqui no ponto B, e é 50 metros em relação a um ponto de origem aqui. Tá? Eu tenho posição final, eu tenho posição inicial, eu tenho posição final, eu tenho um ΔS. Né? Então, eu quero saber a velocidade média, né? Lembra lá que ΔS é a posição final menos inicial. O T aqui já pode contar como T total de movimento, né? Eu não sei exatamente em que tempo saiu e que tempo chegou. Eu sei que no total levou 40 segundos, então está aqui o nosso T. Posição final 50, posição inicial 10. Substitui, né? S por 50, S0 por 10 e o T aqui pelo tempo de movimento, pelo ΔT, 40. Então 40 aqui vai dar 40, 40 dividido por 40 dá 1 metro por segundo. Quero passar para km por hora, pego o valor em metros por segundo, velocidade em km por hora, divido, né? Multiplico aqui, né, por 3,6, eu chego em 3,6 km por hora. Ou seja, 1 vezes 3,6, 1 metro por segundo vezes 3,6 dá 3,6 km por hora. E nós temos então a opção A. O que ocorreu na prova? Muita gente acertou porque era muito fácil essa questãozinha aí. Mas lembra, eu sempre peço os cálculos, então você deveria ter demonstrado o cálculo num rascunho, embaixo da questão, em algum momento, né? Mostrar aqui o porquê que você chegou nesta opção. Então, eram duas continhas muito simples para você chegar a essa opção. Ah, professor, fiz de cabeça. Quem garante que você fez de cabeça? Quem garante que você não chutou? Né? Quem garante que você não deu uma espiada no vizinho? Então não dá, tem que fazer as continhas, tá? Mas mesmo quem botou a opção certa, ainda sem fazer as contas, levou o parcial. Levou 50% da questão. Questão 5. O móvel desloca-se em MRU segundo a equação S
igual a menos 2t. Com S, né? SMV, né? V em metros por segundo, S em metros, e velocidade em metros por segundo, ou seja, unidades do sistema internacional. A posição inicial S0 é indefinida? Não sei, vamos analisar o seguinte aqui. Aqui está a minha equação horária e aqui está a equação que foi dada. Por que ela é S igual a menos 2t? Pelo seguinte, é 0 mais menos 2t. Fazendo a correspondência, a gente já sabe que a posição inicial, se ela não aparece na equação aqui, é porque ela é zero, né? Ela que tá a posição inicial foi anulada, então aqui, ó, zero. Por isso que ela não tem necessidade de aparecer nesta equação final aqui. Então a posição inicial é zero. Ela está definida? Está definida sim. Então isso aqui, né, não é verdade, tá? E a velocidade está aparecendo aqui. Lembra que a velocidade nesta equação é o que acompanha o tempo, né? É o que acompanha o tempo aí. Então no caso aqui é menos 2t. O movimento é retrógrado e vale menos 2 metros por segundo? Sim, o movimento é retrógrado porque a velocidade é negativa, né? E vale, né, a velocidade vale menos 2 metros por segundo. O móvel inicia o MRU da origem das posições? S igual a 0 metros? Sim. Né? A gente analisando de forma mais profunda aqui a formulazinha dada, né, a equação de movimento, verificamos que o S0 é zero, né? Então sim, ele começa o movimento da origem, tá certo? Tá? Então vamos analisando aqui, né? Vamos botando aqui. O movimento é progressivo? Não é progressivo, ele é retrógrado porque a velocidade é negativa. E se a gente fazer a continha aqui, né? Botar 10 segundos no lugar do T, eu vou ter menos 20 metros. Então também está certo aqui. A posição ocupada pelo móvel após 10 segundos de movimento é de menos 20 metros. Soma tudo, garotada, e dá 44. Esqueci de botar aqui a transição. Assinale a opção correta sobre a classificação dos movimentos em progressivos e retrógrados. Movimentos progressivos são movimentos com aumento de velocidade. A gente não falou ainda em aumento nem diminuição de velocidade. Não falamos ainda em movimentos variados, então essa não tem nada a ver. Movimentos retrógrados são movimentos cuja velocidade diminui com o tempo. Também não tem nada a ver. Tá? Então não falamos ainda em aumento nem diminuição de velocidade. Os movimentos progressivos e retrógrados estão associados à orientação da trajetória? Sim. A gente chama o movimento progressivo quando a velocidade tem mesmo sentido da orientação da trajetória, e movimento retrógrado quando a velocidade tem um sentido oposto à orientação adotada da trajetória. Tá? Lembra que a gente está adotando, na maioria das vezes, né, na totalidade das vezes, né, a orientação da trajetória como sendo positivo para a direita. Logo, se o móvel se desloca para a esquerda, ele já executa o movimento retrógrado, porque a velocidade dele tem sentido oposto. Tá? Então é essa aqui, os movimentos progressivos e retrógrados estão associados à orientação da trajetória. Nos movimentos retrógrados as velocidades são positivas? Pelo contrário. Os movimentos nunca podem ser retrógrados, visto que não há tempo negativo? Não tem nada a ver com o nosso contexto aqui. Tá? Então é o item C. Essa aqui é uma questão que foi posta como sendo um desafio e dizia o seguinte: um automóvel passa pela cidade A 60 km por hora, deslocando-se em movimento retilíneo uniforme, para a cidade B. Então ele vai da cidade A para a cidade B a 60 km por hora sempre. Ao mesmo tempo, na cidade B, passa um automóvel dirigindo-se para a cidade A 40 km por hora. E ele mantém, né, essa trajetória também, faltou ali, deslocando-se também em MRU, mas, né, supõe-se que ele mantém constante também essa velocidade. Então tem um automóvel que vai de A para B a 60 km por hora e um automóvel que passa na cidade B e vai para A 60 a 40 km por hora. A distância entre as duas cidades é 200 km. Quero saber o instante de encontro. Primeiro que eu tenho que fazer é deduzir, né, escrever a equação horária, a equação cinemática para cada um dos móveis. Então, né, a gente vai chamar de SA igual a S0 mais VAT, a equaçãozinha para o automóvel que passa pela cidade A. A gente define a origem, o ponto A como sendo zero, né, zero e o ponto final, né, a distância entre as duas cidades é 200 km, então a gente, né,
define, né, estipula como sendo 0 na cidade A e o ponto, o km 200, né, na cidade B. A velocidade de A é 60 km por hora e positivo porque ele é progressivo. Logo, né, nós chegamos aqui, SA é igual a 0 mais 60t. Para o B, né, faltou aqui, opa, aqui o B, é B, SB, VB. Desculpa, ficou um errinho ali. Enfim, a posição inicial é 200, só que VB agora é menos 40. Montando a equação, nós chegamos aqui. O importante é que no momento, né, do encontro, as posições finais são iguais. Então, no momento do encontro, quando finaliza os movimentos no encontro, um carro está, né, supondo que os dois são pontos materiais, é como se os dois pontos tivessem chegado na mesma posição. Tá? Eles chegaram ao mesmo ponto. Na prática seria aí, né, num contexto real, seria um móvel passando pelo lado do outro, por exemplo. Do ponto de vista físico, né, do ponto de vista teórico, e considerando os móveis como pontos materiais, no momento do encontro as posições finais são as mesmas, ou seja, a equação de A é igual à equação de B. SA a gente sabe que é 0 mais 60t, e SB a gente sabe que é 200 menos 40t, e igualando tudo, agora resolve, lembra lá que o t é o teu x, 40 passa para o outro lado somando, né, troca de sinal, e 200 já está na direita, fica aqui bonitinho, 60 mais 40 dá 100t, e eu chego num tempo de 2 horas. Então, meus queridos, era essa a correção da nossa prova. Prova muito tranquila, muito fácil, né? Essa questãozinha aí, inclusive era de consulta, né? Meu Deus. Essa questão ainda que eu botei como um desafio, não foi um desafio, que tinha muito parecido no caderno, mas ajudou bastante. Certo, meus queridos? Então era isso.